Então, no vídeo passado, nós falamos do estado estacionário e nós discutimos a condição de transversalidade. A condição de transversalidade, como nós vimos, ela faz parte da solução do sistema e ela dá um sentido de otimalidade à solução que nós estamos procurando. Então ela deve ser observada não apenas porque é útil, mas porque ela é de fato parte da solução do problema. Na maioria das aplicações que nós vamos fazer durante o curso, ou que vocês vão fazer depois como macroeconomistas, encontrar esse C0 para o sistema original é simplesmente não factível, não tem como. Então você vai ter que fazer uma aproximação linear, que nem nós fizemos no modelo de Solow. Esse vai ser o caminho padrão em modelos dinâmicos e macroeconomia. Para que você faça essa aplicação, portanto, essa aproximação, tem que tomar algumas decisões anteriores. Primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a forma da função utilidade e da função de produção. Sem isso, esquece, não tem como linearizar, né? Porque você viu que no modelo de Solow a gente precisou. Você não tem como ficar aqueles U' ali, aqueles F' de cá, não vão para lugar nenhum. A função de produção, vamos usar a velha conhecida Cobb-Douglas, nossa companheira de curso, então deixa quieto. Nós já discutimos a função de Cobb-Douglas, já falamos sobre as propriedades, deixa ela lá quieta. A novidade aqui é uma função de utilidade, que lá no modelo de Solow nós não tínhamos e nós vamos ter que escolher uma função de utilidade. Para o estado estacionário, e a gente discutiu isso lá no estado estacionário, ela é irrelevante. Então, se nosso objetivo for só calcular o estado estacionário, ninguém ia se preocupar com aquela função U. Porém, para flutuações e para fazer as simulações, que são importantes em flutuações, nós precisamos da função. E o parâmetro bem importante da função de utilidade que vai nos interessar é o que explica, o que determina como os indivíduos substituem consumo no tempo. Nosso modelo é de escolha intertemporal. A nossa grande preocupação é como essa decisão no tempo acontece. Um parâmetro importante é o fator de desconto. Nós já discutimos sobre ele, já falamos sobre ele. Ele é tão importante que ele aparece até lá no estado estacionário. Ele é um parâmetro fundamental, o fator de desconto, ou taxa de desconto, como você prefira. Mas se eu quero ver, se eu continuar aprofundando aí, eu preciso de um parâmetro que me explique como se dá a substituição de consumo no tempo. Então esse é o outro parâmetro importante. O fator de desconto está fora da função, né? Beta elevado a TU. Agora eu estou preocupado com U. Como é que vai ser para achar o U? Isso é verdade, né? Como eu estou falando, porque os elementos centrais para explicar o ciclo econômico é a ação do consumo a choques, que alteram a renda. Em outras palavras, como as famílias substituem consumo no tempo. Você levou um choque, a economia levou um choque, sua renda aumentou. Você vai consumir tudo agora? Você vai guardar para o futuro? Como esse padrão acontece? Como se dá essa substituição intertemporal do consumo? Vale o contrário. Crise, agora. Vem um choque externo, uma doença maluca. Todo mundo fica em casa. A produção despenca. Como é que você vai substituir teu consumo no tempo? Essa substituição no consumo do tempo é fundamental para o ciclo econômico. Então, se nós voltarmos para a nossa equação de Euler, está aqui nossa equação de Euler, eu tenho um choque de produtividade, ele vai afetar aqui a função de produção, portanto vai afetar a F' de K. A questão é saber como é que essa alteração em F' de K vai afetar essa decisão e essa decisão de consumo. Então está tudo na mesma equação, está todo mundo no mesmo barco. O linha de CT, o linha de CT mais 1, F' de KT mais 1. Supondo um choque positivo, o que eu estou dizendo é o seguinte: poupar ficou bom, porque agora vai me dar mais no futuro. Só que eu também não quero, eu tenho um pouco de impaciência e eu quero guardar parte eu quero consumir parte desse ganho futuro agora. Daí vem essa ideia de substituição intertemporal. Então o choque acontece aqui, modelo típico de RBC, né? Modelão RBC. Choque de produtividade, afeta F' de K, isso mexe nessa função e mexe na escolha ótima CT mais 1. Um parâmetro importante, o beta, está aqui o beta aqui. Não esqueci do beta não, ele está aqui. Mas o desenho dessa função utilidade também vai importar nessa substituição. Para seguir com a nossa discussão, só para arrumar os termos,
vale a pena botar algumas definições. Então eu vou chamar esse f' de k mais 1 menos delta de R maiúsculo T mais 1. Se você parar para pensar, o capital aqui é o único ativo da economia. Então R, normalmente a gente pensa como retorno do ativo. Qual o retorno do ativo? F' de k. Então, se eu deixei de consumir, botei uma unidade de capital, eu ganho F' de k. Só que eu perco delta, porque deprecia. Então é F' de k menos delta. O retorno bruto é 1 mais F' de k menos delta, que é esse cara. Então esse RT mais 1 aqui nada mais é do que o retorno bruto do ativo. Em macro 2 eu tenho a impressão que lá vocês vão discutir precificação de ativo e lá vocês vão usar muito esse RT mais 1 no lugar de F' de k. Mas é quem importa. Na realidade, na equação de Euler, quem está aqui é o retorno do ativo que existe na economia. Então, se for uma ação, por exemplo, quem vai estar aqui é PT mais 1 menos PT, que é a variação do preço da ação, mais o dividendo que ela paga. E assim, sobre PT, naturalmente. Então, que é uma taxa. Então, é assim que funciona esse tipo de modelo. Aqui é o retorno. Então, para simplificar a minha discussão, R. E o beta, eu vou chamar um beta estrela, só para não carregar esse 1 mais eta, que é chato a beça ficar beta sobre 1 mais eta. Eu vou chamar isso aqui, é uma constante, menor do que 1, porque eta é maior do que 0. Então, eu vou chamar de beta estrela, tá? Então é só uma redefinição dos termos. Como eu disse, é o retorno do ativo e beta estrela foi por conveniência. Eu vou pedir também para você definir esse psi. Essa aqui é difícil de lembrar qual. Eu tenho um amigo que diz que toda letra grega devia ser φ. Aí a gente tem o φ de cobrinha, o φ de bolinha. Então esse φ, esse psi aqui, vai ser CT mais 1 sobre CT. Também é uma definição. A variação do consumo entre T mais 1 e T, eu estou dando um nome para ela, de novo, porque eu não quero carregar esse termo e ele muito me interessa. Então, é só uma redefinição de termos. A elasticidade intertemporal de substituição do consumo, que é o que eu estou interessado, ela mede a variação proporcional nessa razão, nesse psi aqui, em resposta a uma variação proporcional em RT mais 1. Ou seja, variou RT mais 1, talvez pelo choque de produtividade, no modelo RBC básico, mas se você tiver outro modelo da cabeça não tem problema. Variou o RT mais 1, variou esse retorno do ativo, como que vai variar essa relação CT mais 1 CT? O parâmetro que mede isso eu estou chamando elasticidade intertemporal de substituição do consumo. A nossa elasticidade intertemporal, que é a variável importante, porque ela vai regular essa flutuação no tempo do consumo, mede a resposta proporcional desse cara a uma variação nesse daqui. Para encontrar essa elasticidade intertemporal de substituição, o primeiro passo é escrever a equação de Euler, já que é ela que faz essa ligação. E na seguinte forma, antigamente eu tinha o linha de CT igual a beta 1 mais eta, F' de KT mais 1 menos delta, o linha de CT mais 1. Era assim que funcionava. O beta 1 mais eta virou beta estrela. O F' de KT mais 1 menos delta virou RT mais 1. O linha de CT mais 1 eu trouxe para cá. Em vez de botar o linha de CT mais 1, eu estou botando esse termo multiplicado por CT. Como isso aqui é CT mais 1 sobre CT, mata CT com CT, é CT mais 1. Então essa aqui é a nossa velha equação de Euler, só que com esses novos termos que vão facilitar nossa discussão. Depois eu vou tomar, como eu quero a resposta desse cara a uma variação nesse cara, eu vou fazer a diferencial em relação a eles dois, né? E por isso que vale a pena simplificar, senão o negócio vai ficar monstruoso. Então eu quero as variações da função em relação a RT mais 1, psi T mais 1, porque o que eu quero mesmo é a resposta desse cara a esse cara. Então, fazendo a diferencial, vamos lá. A variação em psi T mais 1 fica esse aqui, o linha de CT, o linha de psi T mais 1 CT ao quadrado, o duas linhas de psi T mais 1 CT CT. É só derivar esse termo aqui, é chato derivar porque é um quociente, mas não tem muito mistério. Não tem muito mistério. A derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. É isso que nós temos aqui. Lembrando que no primeiro cara não tem o psi.
Do outro lado é mais fácil. Do outro lado a derivada é bem mais tranquila, porque é uma constante vezes RT mais 1, então vai ficar beta estrela DRT mais 1. Aí eu vou começar a arrumar meus termos. Eu vou deixar aqui o linha de CT. Esse aqui está ao quadrado, eu vou deixar um aqui, outro aqui. O duas linhas de CT é igual a beta estrela. DRT mais 1. Trago o beta estrela RT mais 1 para cá. Trago esse beta estrela RT mais 1. De onde é que vê esse RT mais 1? Já chego lá. Calma, aqui tá o duas linhas de CT mais 1, tá certinho. O linha de CT mais 1 o linha de CT sobre o linha de CT mais 1, tá aqui. Tá aqui. O RT mais 1 vem daqui, né? O linha de CT sobre o linha de CT mais 1 é beta estrela RT mais 1. Então, tá certinho. Ó. O linha de CT sobre o linha de CT mais 1 é beta estrela RT mais 1. Desculpa, eu que me atrapalhei, mas agora ficou. O linha de CT mais 1 é esse cara aqui. Né? Esse aqui é CT mais 1, que é o beta estrela RT mais 1. Então ele vem para cá. Aqui fica o duas linhas de CT mais 1 sobre o linha de CT mais 1. CT, DPCT mais 1, beta estrela DRT mais 1. Tá certinho? Tá certinho. Aqui fica o duas linhas sobre o linha de CT mais 1. CT, esse beta morre com esse beta. Aqui fica DRT mais 1, RT mais 1. Tá certo? Esse beta aqui morreu com aquele beta. Por fim, vamos dar uma última arrumada para deixar as relações claras. Então, o que eu tenho é que DCT mais 1 é igual a esse daqui, aí é só mandar esse cara para cá, né? Só mandar esse termo para o outro lado. Então vai ficar o linha sobre o duas linhas, CT, dando mais um ajuste. Aqui fica... eu estou dividindo agora tudo por psi-t mais 1. Então aqui vai ficar d psi-t mais 1, psi-t mais 1. Esse termo já estava. Esse aqui é o psi-t mais 1 sobre ele, né? Porque eu estou 1 sobre ele, esse já estava. Rearrumando os termos, aqui vai ficar... Esse d psi-t mais 1 vai ficar com essa expressão aqui. E finalmente aqui eu acho que eu engoli uma fração, peço desculpas. Foi digitação errada. E finalmente eu chego nessa minha última expressão, cortando esse CT com esse CT. Então esse CT aqui vai embora com esse CT, e aqui vai ficar o linha de CT mais 1 sobre duas linhas CT mais 1, CT mais 1. Tá vendo? Esse CT está indo com CT, aqui eu engoli termo. DRT mais 1 sobre RT mais 1. Ora, aqui é a variação proporcional no psi. Aqui é a variação proporcional em R. Quem está medindo a sensibilidade daqui em relação a isso daqui? De novo, ignorem essa expressão aqui, por favor. Olhem daqui, né? Só cortem esse CT com esse CT que nós chegamos aqui. Quem está medindo a sensibilidade é esse termo aqui. O linha de CT mais 1 menos o linha de CT mais 1 sobre o duas linhas de CT mais 1, CT mais 1. Esse cara está medindo a sensibilidade dessa razão, da variação do consumo à taxa de juros, variações proporcionais. Então, é ele que me dá a elasticidade de substituição. Reparem também que como ele ficou todo em CT mais 1, eu não preciso do subscrito dele. Ele está todo no mesmo período. Então, a elasticidade de substituição vai ser dada por menos o linha de C, o duas linhas de C, vezes C. Esse é o parâmetro que é chave para mim. Ele mede essa sensibilidade da variação do consumo, variação proporcional, à sensibilidade de uma variação proporcional na taxa de juros. Uma das funções de utilidade mais comuns em modelo macro, também em finanças, é obtida supondo que essa elasticidade de substituição é constante. Ela é conhecida como CS, Constant Intertemporal Elasticity of Substitution, ou simplesmente CS, engole o I. E o formato dela é o seguinte, é C elevado a 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma. Se quiser checar, basta calcular a elasticidade, o linha vai ser C elevado a menos sigma, né? Desce aqui menos 1 menos sigma, corta com menos sigma, esse 1 foi embora, fica C elevado a menos sigma, o duas linhas é isso, substituindo lá na definição, vai ficar 1 sobre sigma. Então, essa função CS, elasticidade de substituição constante, ela tem a elasticidade de substituição dada por 1 sobre sigma, e é constante.
essa constante elasticidade de substituição. Lá no pessoal de finanças, eles gostam muito de usar uma função chamada Constant Relative Risk Aversion. Porque lá eles gostam de aversão ao risco. É claro, eles são de finanças, o negócio deles é discutir risco. O coeficiente de aversão relativa ao risco, se você pegar lá a discussão deles, é dado por isso aqui, o duas linhas C sobre o linha C, menos o duas linhas C sobre o linha C. É fácil ver que isso aqui é 1 sobre a elasticidade de substituição. Ou seja, esse coeficiente de aversão ao risco relativa é o próprio sigma. Então, pessoal de finanças, pessoal de macro, mesma função de utilidade. A única coisa aqui em macro a gente gosta de falar de 1 sobre sigma, que é a elasticidade de substituição intertemporal do consumo, e o pessoal de finanças gosta de falar de aversão relativa ao risco, e é sigma. Mas a função de utilidade é a mesma, a interpretação de uma pode ser feita para outra. Se eu quiser falar de risco, a minha função ela vai apresentar esse coeficiente constante. Se eles quiserem falar de substituição intertemporal, a função deles vai apresentar, porque no fundo é a mesma função, é só uma leitura diferente. Um caso particularmente interessante dessa função acontece quando sigma igual a 1, e nesse caso ela vira logaritmo. Para fazer a conta, eu não vou fazer aqui, ela é um pouquinho chata, mas observem, quando sigma é igual a 1, aqui vai ficar c elevado a 0, 1, menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0. L'Hopital deriva em relação a sigma, e aí substitui sigma igual a 1 e vocês vão encontrar a função logaritmo. Muita gente usa essa função logaritmo, em parte porque ela é simples, é muito fácil trabalhar com logaritmo, e depois porque é muito difícil estimar o sigma, 1 sobre sigma no nosso caso. Estimar a elasticidade intertemporal de consumo é uma tarefa bem complicada. O pessoal de econometria tenta, mas às vezes são as coisas esquisitas. Então alguns autores vão dizer, bom, se eu não sei quanto é, eu digo que é 1. Por quê? Porque qualquer valor que eu botar é questionável, 1 pelo menos facilita a minha vida. Tem um pouco de malandragem, mas funciona. Se você tiver um valor mais confiável. Isso acontece muito em artigo teórico, né? Porque você quer resultado qualitativo. Em artigo mais quantitativo, que o objetivo é fazer simulação, não tem por que fazer sigma 1. Na hora de fazer a aproximação, o trabalho adicional que você vai ter é muito pequeno. Então é muito comum usar outros valores de sigma, porque você estima, né? E nem sempre vai dar 1, e aí você coloca. Mas isso é uma discussão, cada um vai para um lado, não tem certo nem errado. Com essa função utilidade CS, a minha equação de Euler, a nossa equação de Euler agora tem essa forma aqui. Né? CT elevado a menos sigma, que é o linha de CT, beta 1 mais eta, F' de KT mais 1 menos delta, CT mais 1 elevado a menos sigma. Ela também pode ser escrita dessa forma aqui, CT mais 1 sobre CT. Muita gente escreve beta 1 mais eta, F' de KT mais 1 menos delta. Reparem que dessa forma o consumo cresce quando esse cara aqui for maior que 1. Né? O consumo cresce quando essa beta, F' de KT mais 1 menos delta, for maior que 1 menos eta. Se eu usar em termos de taxa de desconto, eu estou dizendo que isso aqui tem que ser maior que 1 sobre 1 mais gama. O consumo cresce no tempo quando o ganho de produto obtido ao abrir mão de uma unidade de consumo presente, que é esse cara aqui, e corrigindo pelo crescimento da população, que é esse daqui, for maior que a taxa de desconto. Faz sentido? Parem para pensar. Se eu tenho uma unidade, eu posso consumir hoje, vou ser feliz porque eu quero consumir, ou eu posso jogar para o futuro. Se eu jogo para o futuro essa minha unidade, se essa unidade vai para o futuro, o que eu ganho fazendo isso? Bom, eu ganho F' de KT mais 1 menos delta, 1 sobre eta. E esse 1 é a unidade, tá? Nos dois casos. Se isso que eu ganho é maior do que o que eu valorizo o presente, que é o gama, que é esse gama aqui que me dá esse valor, então esse ganho é maior, eu vou jogar para o futuro. Do contrário, eu jogo para o presente. Então eu estou com uma trajetória de aumento de consumo, quando vale a pena jogar para o futuro e ganhar mais. Vale o inverso. No estado estacionário, esses termos vão se igualar. Por quê? Porque o consumo tem que estar parado. Então, no estado estacionário, para o consumo parar, CT mais 1 é igual a CT, e esses termos se igualam. Nós já discutimos isso, que nós já caracterizamos o estado estacionário. Então, essa é a função que nós vamos usar durante esse curso, algumas vezes a logarítmica,
na maioria das vezes essa função CS mesmo, e aí o nosso sistema vai ficar com essa cara aqui, né? A F a gente já sabe que é a Cobb-Douglas, depois nós vamos substituir, mas o sistema então tem essa cara que eu estou vendo aqui. Nós sabemos que para resolver o sistema precisamos do valor inicial do estoque de capital, K0, precisamos da condição de transversalidade, mas nós não sabemos ainda nada sobre unicidade, estabilidade ou existência da solução. Eu tenho essas coisas? Não sei se tenho. Uma maneira de discutir dinâmica de sistema é com diagrama de fases. De certa forma, nós fizemos isso lá no modelo de solo, foi aquele gráfico que eu desenhei aqui no quadro, ficou feio a beça, mas eu dar setinhas para mostrar que convergia. Nós vamos repetir esse exercício, só que no modelo mais complicadinho. O que eu quero por diagrama de fase é uma representação gráfica do sistema, destacando os pontos onde CT mais 1 igual a CT, ou seja, onde o consumo está parado, e os pontos onde KT mais 1 igual a KT, ou seja, o capital está parado. E avaliando o que acontece com capital e consumo fora dessas curvas, nessas curvas, e naturalmente o ponto que elas se encontram é o estado estacionário. Então essa é a ideia do diagrama de fase. Vamos começar pela curva CT mais 1 igual a CT. Vamos começar por essa curva. Para obter essa curva, impõe essa condição na primeira equação do sistema. Primeira equação do sistema é essa daqui, na equação de Euler. De modo a obter o consumo parado, né? Fica esse cara que a gente já conhece lá do estado estacionário. O consumo está parado. O capital não está parado não, viu? Mas o consumo está. Então, corta esse com esse e resolve. Esse sob sigma aqui já não interessa mais, porque fica 1. E resolve para esse cara aqui. O sigma não aparecer não é surpresa para ninguém. A gente sabe que a funçãozinha U não é importante para o estado estacionário. Isso aqui é maior do que zero, tanto que isso aqui é a produtividade marginal do capital. Ela tem que ser maior, ela é sempre maior do que zero por hipótese. Então esse cara aqui é maior do que zero, não tem muito o que discutir. Essa expressão aqui está definindo uma relação implícita entre KT e CT, pois da segunda equação do sistema nós sabemos que KT mais 1 é função de KT e CT. Então, como KT mais 1 depende desses dois, ao dizer KT mais 1 igual a uma constante, que foi o que eu fiz ali, eu tenho uma relação implícita entre KT e CT. Meu objetivo agora é caracterizar essa relação. Primeira coisa que eu preciso para caracterizar, para desenhar essa curva, é saber a derivada. Eu quero saber se essa curva é crescente, decrescente, qual é a derivada dessa relação entre CT e KT que está definida implicitamente ali. Você pode usar o teorema da função implícita, ou se você nunca lembra o teorema da função implícita, como eu, você pode só fazer a diferencial total, né? Diferencial total lá vai ficar F2 linhas de KT mais 1, parcial KT mais 1 KT em KT, F2 linhas porque era F', né? Parcial em CT igual a zero. E aí você vai determinar DC dk como esse resultado aqui, né? Você vai, é daí que sai. Esse aqui é o teorema da função implícita, para quem não lembra. Então, DC sobre DC dk vai ser a parcial de KT mais 1 em relação a KT, a parcial de KT mais 1 em relação a CT. Se vocês jurarem que não vão dizer isso para ninguém, eu não posso dizer que vou negar, porque vocês têm gravado, tá no vídeo, mas eu juro que eu fui hackeado, não sou eu aqui falando, eu acabei de ser hackeado por um clone meu. É como se você estivesse resolvendo, dividindo tudo, né? Passa para cá, divide por essa derivada parcial e resolve o problema. Mas se vocês disserem, de novo, eu vou dizer que vocês usaram aí alguma ferramenta para me hackear e botar essas palavras na minha voz. Mas funciona. Os valores das derivadas parciais podem ser obtidos na segunda equação do sistema, né? Nós temos a equaçãozinha aqui, que está ligando direitinho KT mais 1 com KT e com CT. Então eu posso daqui calcular a parcial de KT mais 1 em KT e a parcial de KT mais 1 em CT. Então, obtendo essas derivadas parciais, então aqui eu calculei para vocês, substituo aqui, vai dar F' de K, é positivo, mais 1 é positivo, delta é entre 0 e 1, então esse termo aqui é positivo. A relação entre C e K é crescente. Se eu quiser saber a curvatura, eu tenho que derivar em relação a K, T, que vai dar esse cara aqui. Então a derivada segunda de C, eu sei que dC dk é igual a esse daqui. Se eu derivar de novo em relação a K, constante morreu, número morreu, fica F2 linhas de K. F2 linhas de K negativa por hipótese da função de produção. Então eu já sei que ela vai crescendo, ela tem uma curvatura. Por fim, eu quero saber de onde ela sai.
Quando KT igual a 0, eu vou ter que CT é igual a menos 1 mais zeta KT mais 1. Para isso é só voltar na segunda equação do sistema. Então você bota KT igual a 0 aqui e acha a solução. Isso não faz sentido econômico nenhum. Não tem sentido nem que capital nem que consumo seja negativo, mas é bom para ajudar a fazer o gráfico. Então a figura ao lado vai já aparecer. Ela caracteriza esses pontos onde CT mais 1 igual a CT. Aqui faltou o subscrito, ficou esquisito, mas é CT mais 1 igual a CT. Deixa eu passar para a figura. Então essa é a figura. Em pontos à esquerda da curva, pontos como esse, o consumo está subindo. Em pontos à direita da curva, o consumo está diminuindo. Por que isso acontece? Para pensar comigo. Em pontos da esquerda da curva, temos que para o mesmo K, o valor de C será maior do que na curva. Então, se eu pegar um ponto à esquerda da curva, esse ponto aqui, por exemplo, para o mesmo capital, eu estou consumindo mais. Para o mesmo capital, eu estou consumindo mais. Ora, se para o mesmo capital, portanto, para o mesmo F de K, eu estou consumindo mais, eu tenho que KT mais 1 vai ser menor. Se KT mais 1 é menor, F' de KT mais 1 aumenta porque a função é decrescente, né? F' de KT é decrescente. Então, F' de KT mais 1 vai ser maior do que isso, o que implica que F' de KT mais 1 menos delta vai ser maior que 1 mais zeta sobre beta. Logo, vale essa relação, e essa relação aqui, se vocês lembram, é exatamente a relação que faz com que CT mais 1 sobre CT esteja crescendo, né? Nós discutimos isso há pouco. Então essa aqui é exatamente a condição para CT mais 1 ser maior do que CT. Portanto, aqui vale isso. Por raciocínio ao contrário, nessa parte vale que o consumo está caindo. Então o consumo sobe ou desce de acordo com essa condição. É o que eu estou falando aqui, que a desigualdade de lá implica CT mais 1 sobre CT, o argumento inverso implica o contrário. Então nós já conhecemos a curva dos pontos onde CT mais 1 igual a CT, já está caracterizada, já sabemos o que acontece fora da curva. Na curva o consumo está constante, a esquerda está subindo, a direita está caindo. Vamos fazer agora a mesma análise para o capital. Nós agora vamos trabalhar na curva KT mais 1 igual a KT. Usando a segunda equação do sistema, essa curva vai ser descrita assim, a relação de C e K que obedece a essa condição, ela é aqui. De novo, a gente pega a segunda a equação do sistema, é ruim ficar indo e voltando, vocês me desculpem. Se fosse na aula eu guardava isso no quadro, mas nas transparências eu não pensei assim. Eu estou impondo KT mais 1 igual a KT nessa curva. E aí eu vou resolver o mais eta, aquele negócio todo, e vai ficar, e eu vou chegar nesse cara que eu estava vendo aqui com vocês, nessa expressão. Bom, essa é uma expressão fácil de fazer. Isso aqui é uma função de produção, tem aquele formato tradicional de função de produção. Isso aqui é uma reta. Eu estou pegando a diferença entre a função de produção e a reta. Ela passa pela origem, quando K é 0, C é 0, né? Ela sai de 0, 0. Ela é crescente enquanto F' de K for maior que eta mais delta. Ela alcança o máximo com F' de K igual a eta mais delta. Lembra da regra de ouro? A regra de ouro é isso. O consumo vai ser máximo, F' de K igual a eta mais delta. Exatamente a regra de ouro. Então, depois daí ela começa a cair. Então está aqui a função. A função é essa. Aqui seria a regra de ouro. Aqui seria a minha regra de ouro. Está aqui os pontos onde o capital está estacionado. Consumo maximiza aqui. Nos pontos acima da curva, esses pontos aqui que estão acima da curva, para o mesmo KT, o valor de C será maior que o definido da curva. Como C é maior, sobra que KT mais 1 vai ter que ser menor, né? Que você está consumindo mais e investindo menos. Vale o contrário para os pontos abaixo da curva. Então essa é a dinâmica da segunda curva. Eu juntar os dois resultados, eu obtenho esse gráfico aqui. Ficou bem miudinho isso, mas vocês têm nas notas de aula. Os outros ficaram melhorzinhos. Reparem que o estoque de capital do estado estacionário é menor que o da regra de ouro, nós discutimos isso. A diferença é exatamente a taxa de desconto. Discutimos isso lá na frente. Então esse é o da regra de ouro, maximiza o consumo. Esse é o estado estacionário. Onde essas duas curvas, CT mais 1 igual a CT e KT mais 1 igual a KT, se encontram. Então esse é o meu modelo. Se vocês olharem com cuidado para esse modelo é um pouco triste, tá certo? Ele é um pouco complicado. Temos aqui o estado estacionário, está tudo bonitinho.
Temos um estado estacionário, essa é uma boa notícia, mas tem uma péssima notícia. Aquela estabilidade do modelo de solo, onde tudo vai para o estado estacionário, simplesmente não acontece mais. Se eu estiver aqui, por exemplo, eu venho nessa direção. Ó, o consumo está caindo, o capital está subindo, eu vou me embora, eu não venho para cá. Se eu estiver aqui, eu vou me embora e não venho para cá. Se eu estiver aqui, pode ser que eu faça isso, né? Pode ser que eu venha nessa trajetória, entre aqui e caia. Pode ser que eu venha nessa trajetória e dispare. Ou seja, nada está me garantindo. Na verdade, existe um único ponto, um único caminho, é esse pontilhadinho que eu fiz aqui, que leva para o estado estacionário. Um único caminho. Isso é uma péssima notícia. Isso é uma péssima notícia, né? Só tem uma trajetória que leva ao estado estacionário. Todas as outras vão para caminhos explosivos que desrespeitam a condição de transversalidade. Para dizer de outra maneira, se você me der um K0 qualquer, você me dá um K0, por exemplo aqui, só existe um único C0 que vai para o estado estacionário, que é esse cara aqui. Qualquer outro C0 que você me der para um K0, essa equação vai explodir para um lado ou para o outro. Não tem para onde correr. Então, se você olha só esse diagrama de fases, você não sabe se esse é um modelo de economia, de química, de seja lá o que for, de física, descreve uma partícula. Se você olha só esse diagrama de fases, você senta e chora. Porque dado K0, dado uma coordenada, a probabilidade de você achar uma coordenada certa que esse sistema vá se comportar direitinho é zero. Só um C0 de infinitos C0s atendem isso. Ocorre. Se eu tenho um sistema que descreve, sei lá, um cometa, um meteoro, a trajetória deles, se eu tenho um sistema que descreve como é que uma bolinha numa mesa vai se comportar, com uma representação daquelas, eu não sei para onde a bola vai. Eu não sei o que vai acontecer com esse meteoro. É a única coisa que eu posso dizer, porque depende muito de condição inicial. Qualquer alteração muda tudo. Mas aqui não é assim. Nós temos uma hipótese de racionalidade. Os indivíduos não estão escolhendo aleatoriamente o quanto vão consumir. Eles resolvem um problema de otimização para saber o quanto vão consumir. Aqui é chave a racionalidade do modelo. Indivíduos racionais não escolhem consumo aleatório. Ninguém vai jogar um dado para saber, dado um K0, qual vai ser o consumo. Dado um K0, ele vai escolher o consumo que maximiza a utilidade dele. E qual é o consumo que maximiza a utilidade dele? É o que obedece à condição de transversalidade. Porque ela faz parte das condições ótimas do modelo. Então, dado um K0, só existe um consumo que leva para o estado estacionário, mas por racionalidade, é esse consumo que vai ser escolhido pelos agentes. Então, dito de outra forma, só existe um único C0 que faz com que o sistema obedeça à condição de transversalidade, como a condição de transversalidade faz parte da escolha ótima, eu sei que os indivíduos vão escolher esse C0. E aí que é a importância da condição de transversalidade, e aí que é a importância de racionalidade do modelo. Se você tirar a racionalidade desse cara, nada garante que esse modelo converge para lugar nenhum. Muito cuidado com essas hipóteses. Basicamente eu estou dizendo o seguinte: dado um K0, indivíduos racionais vão olhar toda a trajetória de capital gerada pela escolha deles de consumo e vão escolher o consumo certo. É muita racionalidade? É racionalidade demais. É querer demais de racionalidade. Porém, vai lá em micro, faz teoria do jogo. Você está pedindo uma racionalidade gigantesca também. Né? Você está pedindo uma racionalidade brutal. Eu sei que ele é racional, ele sabe que eu sei que ele sabe, e assim por diante. Dificilmente isso funciona. Tem aquele jogo lá da metade da média, que nunca dá certo. O jogo é o seguinte: cada aluno, numa sala de 20 alunos, cada aluno bota um número entre 0 e 10. Eu, como professor, vou calcular a média e dividir por 2. Então, eu vou calcular metade da média. Quem jogar acima da metade da média não ganha nada. Quem jogar abaixo da metade da média perde muito. Perde muito. E quem acertar exatamente a metade da média ganha demais. Então, me paga 10 mil se ficar abaixo da metade da média, mas ganha 1 milhão se acertar exato.
Esse é um jogo que se joga em sala de aula, ele só tem um único equilíbrio de Nash, esse jogo, ele tem um, não sei se é um único, mas ele tem um equilíbrio de Nash em estratégias puras, esse jogo, que é todo mundo botar zeros. Todo mundo botar zero, dá zero a média, metade da média é zero, todo mundo ganha 1 milhão. Façam um exercício aí com seus colegas que não viram e provavelmente ninguém faz isso. Então, racionalidade é complicada. Eu gosto muito de um texto que tem na American Economic Review, ele é titulado sobre a futilidade de discutir racionalidade, onde o autor propõe que, de certa forma, é como se a racionalidade fosse uma metafísica da economia. Você usa, obtém os resultados e vamos discutir as implicações, que é bem mais útil. Não tô, há quem concorde, há quem discorde, eu não vou entrar nessa discussão. Aqui no nosso departamento, na área de macro, o professor Joaquim Andrade oferece disciplinas optativas com modelos onde não tem tanta racionalidade, usando resultados de economia comportamental. Aqui no nosso curso, nós vamos usar racionalidade. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar para meus alunos iniciais de economia, que é o seguinte. Supõe que você vai programar o FIFA Soccer. E aí você vai fazer o goleiro pegar o pênalti. Como é que você vai programar isso? Provavelmente você vai fazer a trajetória da bola, o peso, o vento, fazer tudo isso. Um goleiro não faz isso. Se o goleiro fizer essas contas, ele não pega pênalti nenhum. O cara chuta, a bola entra e ele não terminou de fazer as contas. Entretanto, o FIFA Soccer reproduz o comportamento de goleiro de uma maneira bem interessante. Quem jogou sabe. Então essas contas que nós estamos fazendo é para entender e reproduzir em modelos de comportamento. Nós não estamos dizendo que as pessoas são assim. Raciocínio pode ser usado para subir uma ladeira. Sobe uma ladeira no teu carro. Você não vai ficar puxando freio de mão o tempo todo. Você vai ficar controlando na aceleração. Pelo menos a maioria das pessoas faz isso. Ou sei lá se é a maioria, mas muita gente faz. Se um físico quiser explicar teu comportamento, como é que você consegue fazer isso, ele vai precisar da força do teu motor, do atrito com o asfalto, da inclinação da curva, da ladeira. Você provavelmente não sabe nada disso. Eu particularmente não sei nada disso do meu carro. E ainda assim eu consigo segurar o carro nas subidas. Então, de novo, uma coisa é você explicar um comportamento. Então, quando eu digo que essa racionalidade que eu estou pedindo, eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso. É óbvio que elas não fazem isso. O que eu estou dizendo é que, fazendo isso, eu consigo reproduzir o comportamento das pessoas. Consigo ou não consigo? Testemos. Bota o modelo a teste que nós vamos descobrir. Então, muita racionalidade, porém, é do jogo. É do jogo. Então, eu vou parar aqui esse vídeo, ele já está longo. No próximo, nós continuamos a discussão sem falar de racionalidade. Racionalidade a gente resolve aqui. Eu sei que alguns podem ficar frustrados, mas faz parte do jogo.